Olá, bem-vindo a mais uma edição do Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté. Você sempre nos acompanha no canal 4 da NET, também no nosso site camarataubaté.sp.gov.br. Fiscalização Pública, um espaço aberto para você saber mais do trabalho desenvolvido pelos vereadores de Taubaté. E hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez aqui na nossa bancada, no seu terceiro mandato, vereador professor Jefferson Campos, do Partido Verde. Vereador, satisfação recebê-lo mais uma vez. Miguel, eu que agradeço o convite. Sempre é um prazer estar aqui, batendo um papo com vocês, os amigos da TV Câmara. Vereador, tem coisa que sempre entra em pauta, fica um determinado momento, ou um momento até largo, grande. É o caso dos trailers e do food truck. Trailer sempre teve em Taubaté, deve ser da sua época, ali na Praça da Eletro, né? Da nossa, né? Da nossa, do Sarchichon e tal. Mas então já existe Taubaté, acho que é a capital internacional do carrinho de lanche também. Né? Em cada esquina tem um carrinho de lanche. E o senhor apresentou uma lei complementar regulamentando. O que modifica, vereador? Não, o que modifica, na prática, apenas o regulamento que já existe. Né? Meu espanto, realmente nós não sabíamos, que, por exemplo, trailers não era regulamentado no município de Taubaté. Então, assim, e aí quem trabalha com isso sabe a dificuldade, né, de ter o alvará em caráter precário. Então, nós conseguimos aí, né, aprovar uma lei com apoio de todos os vereadores, onde nós disciplinamos a atividade de trailers e também essa nova novidade que é o chamado food truck. Né? Que são os ônibus, né? São os ônibus, né? Mas é importante deixar claro que, no caso específico, tanto de trailer como food truck, tem que ter anuência da Secretaria de Mobilidade Urbana, Serviços Públicos. Então, o nosso objetivo é apenas regulamentar, né, uma atividade já existente. Como não tinha regulamentação, o alvará em caráter precário. Então, isso é muito ruim para quem trabalha no segmento. Então, para quem já tem o segmento, é só regularizar, né, diante dessa lei. Seria isso. Para quem quisesse implantar, quiser implantar esse negócio, tem que ir até a prefeitura colher as informações. Inclusive, cabe, né, no caso específico do food trucks, também está assim, olha, caberá à prefeitura, por intermédio da Secretaria de Mobilidade Urbana, estabelecer os locais onde poderá ocorrer estacionamentos, né, dos trailers, tá? E também, isso é fundamental, no caso também do chamado food trucks, o ônibus aí, né, que é uma tendência nas grandes cidades. Taubaté também não foge a regra. Então, nós apenas regulamentamos uma atividade já existente. Então, isso dá segurança jurídica, Miguel. Tá certo. Né? Ou seja, a prefeitura vai saber, vai estar cadastrado, vai ter alvará, e quem trabalha no segmento, no setor, não vai ter mais essa preocupação dessa insegurança jurídica. E o consumidor também sabe que a coisa está regulamentada, principalmente no quesito higiene, né? Com certeza, e a fiscalização, né, higiênica, vigilância sanitária, tudo certinho. Então, eu quero agradecer aí quem apresentou a ideia, a pessoa que nos apoiou, e também agradecer que eu tive muitos comentários favoráveis aí nas redes sociais em relação à nossa lei. Vereador, vamos falar de uma outra situação de Taubaté. O senhor já falou isso numa série de oportunidades na tribuna. A mudança do endereço do Poupa Tempo. O senhor esteve, inclusive, em São Paulo, juntamente com o deputado Padre Afonso, questionando isso. Por que trocar, o secretário, não, vereador? Quem sabe um dia, né? Vai ser. Vai ser, né? Miguel, é um assunto que, como a gente fala aqui, pegou todo mundo de calça curta, né? Ficamos sabendo aí que o Poupa Tempo vai migrar lá para o novo shopping, né? Está sendo construída uma área lá para o Seretran, né? E aí o Poupa Tempo iria para lá. Eu, como outros vereadores também, nós recebemos... Pode colocar a imagem em tela cheia, por favor. Reclamações da população. Obrigado. Né, da população. E aí entramos, o PAR também recebeu essas reclamações, os vereadores entraram em contato com ele também, nós entramos em contato também, e o PAR marcou uma reunião com o secretário, subsecretário de Tecnologia e Serviço, né, Júlio Semeghini. E nós vamos colocar essa questão. Né? Qual foi o critério da mudança? Por que a população não foi ouvida? E foi bem legal essa conversa aí que nós tivemos semana passada, no dia 5, para ser mais exato, com o secretário de Segurança, lá no Palácio, secretário, de Tecnologia e Serviço ao Cidadão, subsecretário, lá no Palácio do Governador, porque ele não fechou questão, não. A divulgação é de que vai mudar, então... Não, ele não fechou questão. Não fechou questão. Né? Ele falou que ele tinha mandado uma equipe para cá, porque a gente falou a questão da distância, tá certo?
da questão do transporte. Estacionamento também seria pago, né, vereador? Levantei essa questão do estacionamento pago. Aí o secretário colocou que hoje, aqui em Taubaté, né, que a maior parte do serviço poupa-tempo em relação ao Seretran, como o Seretran vai para lá, então seria, né, levado poupa-tempo para lá. Mas como não houve consulta a nenhuma liderança política de Taubaté, tá certo? E principalmente a população, o secretário foi bem, eu achei bem interessante a fala dele. Ele falou, não, ele vai levar a nossa reclamação, o secretário da Casa Civil, vai voltar, vai dar devolutiva, e se a população reclamar, ele falou que se tiver descontentamento da população melhor, que já tem, o governador pode reverter a situação. Então não está resolvido nada, não. Tira uma carta da manga, vereador. Outro poupa-tempo. Pode ter que ser outro. Outro poupa-tempo. Mantém o que tem. Mantém o que tem. Foi colocado isso lá. Né? Mantém o que tem e leva outro lá, ué. Sim. Por que vai prejudicar? Né? Por que vai levar sem conversar com os políticos, com a população, sem sombra de dúvida, que é o principal foco dessa questão. Né? Então o secretário está sensível à situação e falou, vamos trabalhar para que seja bom para a população. Sim. E por que não manter esse manda o Seretran para lá, fica lá no Shopping Novo e o poupa-tempo fica onde está hoje, no Chibata, que aliás renovou o contrato por mais 5 anos. Então assim, foi uma tarde bem interessante essa discussão lá com o subsecretário, Júlio Semeghini, juntamente com o Padre Afonso, né, que foi levantada essa questão, bateu nessa questão e agora vamos esperar aí a devolutiva da reunião para saber qual o desfecho final. Mas o secretário foi bem enfático, né? A população sendo prejudicada, com certeza, se tiver reclamação da população já tendo, o governador com certeza ele vai recuar. E o poupa-tempo é uma ação clara do que deu certo. Não, com certeza, né? Isso aí é inegável. Né? O poupa-tempo foi um grande avanço do governo estadual. Né? Eu entendo que, puxa vida, né? Exemplo, eu fui renovar minha carta no poupa-tempo lá, Miguel, é uma coisa assim, de você enaltecer mesmo. Sim. Você marca o seu horário, ali no prazo ali, que é de todo mundo, você sai ali com a carta renovada. Tá certo? Então, sim, o local que foi colocado, onde está hoje em Taubaté, de fácil acesso, né, de ônibus, estacionamento gratuito, isso eu falei muito lá ao secretário, vai ter que pagar. Calma aí, hoje você está numa situação onde você não precisa pagar o estacionamento, vai para uma situação inversa. Né? Então, tudo isso aí, né, isso é complicado. Então, hoje onde está bom, está correto agora. Vai ampliar? Precisa ampliar? Perfeito. Tem lá a estrutura do Seretran, ninguém está dizendo que isso não possa acontecer. Sim, né? Se o Shopping Novo deu essa estrutura lá, parabéns, mas não pode levar, acabar que está dando certo, não pode transferir. Então, mantém 2. O que tem fica e o novo vai para lá. Então, aí seria o melhor dos mundos. Vamos trabalhar para isso. Então, foi bem bacana a nossa ida com o Padre Afonso lá. Quero enaltecer aqui o trabalho do padre, aí, bem eficaz, levou essa questão, ponderou, colocou essas 2 alternativas, né? Falou que estava falando, né, que levando essa reclamação da população, uma articulação bem legal do PV, né? Evidentemente, outros vereadores também ligaram para o padre, né, nessa questão. Agora vamos aguardar a devolutiva e com certeza, eu entendo que o melhor para Taubaté, para a população taubatiana, se o Seretran fica no Shopping Novo e manter o que está. Agora, mudar assim, sem sombra de dúvida, é muito ruim. Vereador, uma outra questão que está na mídia, está na boca de todo mundo, está na tribuna, nas tribunas legislativas, mas a decisão é lá em Brasília. A Câmara aprovou. A PL 4330, vereador, está no Senado. Como é que o senhor está achando, está sentindo esse momento? Aprova como está, tem emendas, o Senado rejeita, existe uma campanha rejeita Senado, não é isso? Nós estamos apoiando essa campanha rejeita Senado. Eu entendo que o texto, como foi aprovado da terceirização dessa PL 4.330, ela precariza em muitas relações de trabalho. Para você ter uma ideia, hoje você pode terceirizar atividade e meio. Que não é nem regulamentado ainda. Então, poderia regulamentar a atividade meio. Isso, tudo bem, tem que regulamentar mesmo, que é fundamental. São 12 milhões de trabalhadores, né, em situação de serviços terceirizados, onde não é regulamentado. Então, tem que regulamentar. Mas a proposta que foi aprovada,
ela quer terceirizar a atividade fim. Ou seja, abriu a porteira e precariza as relações de trabalho, porque no texto aprovado é o seguinte, Miguel, por exemplo, supondo que isso passe no Senado. Aí, o terceirizou, tá? A convenção coletiva da categoria não precisa ser respeitada onde foi terceirizado. Né? Então, assim, aí você vai ter numa empresa 2 funcionários na mesma função, um exemplo, registrado pela empresa e o outro registrado pela terceira. Mas pela empresa tem a convenção coletiva da categoria, da terceira não tem. Né? Então eu vejo que isso é... Casa outra cartilha, né? Outra cartilha. E se tem aí acidentes de trabalho, o índice é maior em relação aos terceirizados, a redução salarial reduz muito, né? Chega na casa de quase 30%. Então a luta, assim, é regulamentar o que já existe, tá certo? Não ampliar para a atividade final. E isso eu falo com muita tranquilidade, porque vários artigos aqui, vários textos do Juízo do Trabalho contra a terceirização. Do professor que veio aqui na Conexão Popular, professor da Unital. Professor Moacir Santos. Moacir Santos, quero dar parabéns pela entrevista, que entrevista assim didática, entendeu? Entrevista assim objetiva, né? Contra a terceirização. Quem quiser entender um pouquinho mais, é importante assistir a entrevista aqui, que foi na segunda-feira, aqui na Conexão Popular. Então, ele vai ali no ponto central, é um retrocesso para o país. Diferentemente, às vezes o pessoal fala, mas você é contra a terceirização, mas aqui na Câmara você vota a favor da terceirização. Não dá para confundir alhos com bugalhos. Deixar claro o seguinte, o Supremo já deu decisão que serviços essenciais pode ser feito por OSs. E aqui na Câmara de Taubaté, nós já votamos a lei das OSs. Tá? Foi de 14 votos favoráveis, 2 foram contrários, 2 não vieram, né? Ausentaram, melhor. Né? Isso, 14 votos favoráveis, 2 contrários e 2 ausentes. Então, nós aqui na Câmara, em sintonia com a questão do Supremo, nós votamos favoravelmente que serviços essenciais possam ser feitos por OS. Na época, tirou saúde e educação. Agora, recentemente, o Supremo já deu uma decisão final, que pode também. E a nossa preocupação é tanta que eu fiz uma lei que estabelece o seguinte, quando tiver convênio, tá certo? O que acontece? O piso tem que ser similar da categoria. E justificando, fundamentando o princípio da isonomia. Então é importante esclarecer, porque senão fala algumas inverdades aí e que a gente tem que explicar. Tá? Então, assim, o que o Supremo decidiu, olha, alguns serviços essenciais poderão ser feitos por OS. E aqui na Câmara já votou. Tá certo? Na época não tinha saúde e educação, nós entendíamos, e como é a leitura do Supremo, e aqui na época eu defendi essa tese, olha, tanto é que apresentei na sequência que poderia para a saúde, para a educação, até de acordo com o que pensa o Supremo em serviços essenciais, agora o Supremo referendou isso aí. Isso é uma situação. Agora, a Lei 4.330, ela generaliza. Não, tudo. E aí pode vir até para o serviço público. Aí não dá. Então vamos regulamentar. E aqui em Taubaté eu estou muito tranquilo de fazer essa discussão, porque nós aprovamos uma lei nesse sentido, que garante o piso da categoria. Muito bem. Vamos a um rápido intervalo. Hoje conversando com o vereador Jefferson Campos, professor Jefferson Campos, do Partido Verde, aqui no Fiscalização. Fica aí, voltamos em instantes.